Era manhã de Natal, e eu estava parada na escadaria fria do sobrado do meu filho em Pinheiros, segurando um presente cuidadosamente embrulhado, apenas para ouvir a voz fria da sua esposa me cortar como uma faca. Ele está dormindo. Não o acorde. Aquele momento quebrou algo dentro de mim. Não apenas o calor de uma visita de feriado, mas anos de esperança e amor que eu dediquei à minha família, recebidos apenas com silêncio e distância. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Eu moro em um pequeno apartamento no Brás, onde o som das buzinas e sirenes distantes tem sido a trilha sonora da minha vida por décadas. O cheiro de pinho velho da minha modesta árvore de Natal se misturava com o aroma fraco do café morno que eu havia preparado naquela manhã às 5, sem conseguir dormir de ansiedade para ver meu filho. Minhas mãos tremiam enquanto eu ajeitava meu casaco fino de lã, o mesmo que usei por 3 invernos, economizando cada centavo que podia. O ar frio de dezembro cortava o tecido gasto enquanto eu segurava o presente do meu filho. Um delicado jogo de xadrez de madeira que eu mesma fiz no verão passado, passando inúmeras noites na minha pequena cozinha, lixando cada peça até meus dedos artríticos doerem. Eu imaginei o rosto dele se iluminando ao vê-lo. Imaginei-o passando os dedos pela madeira lisa, talvez até sugerindo que jogássemos uma partida ali mesmo, na manhã de Natal. Mas quando a esposa dele atendeu a porta, mal abrindo-a o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto, tudo mudou. Seus olhos não encontraram os meus. Não havia calor, nem felicitações de Natal, apenas aquelas palavras frias. Ele está dormindo. Não o acorde. Fiquei ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos, sentindo meu coração despencar. O presente de repente pareceu mais pesado em minhas mãos. Olhei por cima do ombro dela para a luz quente da sala de estar, vislumbrando a árvore de Natal deles. Alta, perfeitamente decorada, cercada por presentes caros. O cheiro de rabanada e café fresco vinha de dentro, fazendo meu estômago vazio se contrair de desejo. Não por comida, mas por pertencimento. Será que eu poderia deixar isso para ele? Sussurrei, erguendo o jogo de xadrez embrulhado. O papel estava um pouco amassado pelo meu aperto, coberto de azevinhos vermelhos e dourados. O mesmo papel de embrulho que eu usava quando ele era criança e o rasgava com tanta alegria. Ela olhou para o pacote como se fosse lixo que alguém deixou na sua porta. Vou garantir que ele receba. A porta começou a se fechar, e eu senti algo quebrar dentro de mim, como gelo se partindo no rio Tietê. Virei-me para descer os degraus da frente, minha visão embaçada por lágrimas que me recusei a deixar cair. Não ali. Não onde eles pudessem ver. Mas quando cheguei à calçada, ouvi algo que me fez parar. Uma tosse suave. Um som de farfalhar, vindo de trás da casa deles. A curiosidade me puxou para o beco estreito que corria ao lado do sobrado. As casas em São Paulo são muito próximas umas das outras. E o inverno tinha deixado tudo cinza e despojado. Folhas secas estalavam sob minhas botas gastas enquanto eu caminhava em direção ao quintal dos fundos. Talvez o cachorro deles estivesse lá fora. Talvez o vizinho estivesse levando o lixo para fora. Mas quando cheguei à cerca dos fundos e espiei pelo portão, o que vi fez meu mundo inteiro virar de cabeça para baixo. Lá, encolhido em uma velha cadeira de praia sob um cobertor puído, estava meu filho. Meu Davi. O menino que eu embalei para dormir milhares de noites. O homem por quem eu sacrifiquei tudo. Ele estava do lado de fora no frio de dezembro, totalmente vestido, mas tremendo, sua respiração formando pequenas nuvens no ar gélido. Seu rosto estava pálido, seus lábios ligeiramente azulados. Mas o que partiu meu coração não foi apenas vê-lo ali. Foi a resignação em sua postura, como se ele não pertencesse a nenhum outro lugar. Davi? Chamei suavemente, não querendo assustá-lo, mas precisando entender. Seus olhos se abriram,
focando lentamente. Quando ele me viu, algo brilhou em seu rosto. Vergonha, talvez, ou alívio. Ele se sentou devagar, o cobertor caindo de seus ombros magros. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui fora, meu querido? Está congelando. Ele olhou para a casa, depois de volta para mim. Estou bem, mãe, só tomando um ar. Mas eu podia ver que ele não estava bem. Suas mãos tremiam, seja de frio ou de outra coisa. Eu não sabia dizer. A cadeira em que ele estava sentado estava posicionada de forma que não podia ser vista das janelas da casa. Escondido. Como se ele estivesse se escondendo de sua própria casa na manhã de Natal. Davi, entre comigo. Deixe-me levá-lo para um lugar quente. Eu não posso, mãe. Ela disse que eu precisava de espaço para pensar, sobre prioridades, sobre o que realmente importa. Sua voz falhou nas últimas palavras, e foi aí que eu entendi. A rejeição fria na porta da frente. A atitude desdenhosa de sua esposa. Meu filho dormindo do lado de fora em dezembro. Isso não era sobre ele tomar um ar ou precisar de espaço. Isso era sobre controle. Isso era sobre punição. E de alguma forma eu fazia parte disso. Eu dei tudo para essa família. Tudo. Deixe-me dizer o que isso significa, porque talvez você entenda por que vê-lo ali doeu tanto. 6 anos atrás, quando Davi perdeu o emprego na agência de marketing no centro, não hesitei. Vendi o anel da minha mãe. A única joia de verdade que eu possuía, valendo cerca de R$ 15.000, para ajudar com a hipoteca deles. Lembro-me de estar sentada naquela pequena joalheria na rua Barão de Paranapiacaba, observando o homem examinar o anel sob sua pequena lupa. O anel que esteve no dedo da minha mãe quando ela morreu, que eu usei em ocasiões especiais por 20 anos. Mas Davi precisava de ajuda. E é isso que as mães fazem. Mãe, você não precisa fazer isso, ele disse quando lhe entreguei o dinheiro. Sua voz estava embargada com o que eu pensei ser gratidão, mas poderia ter sido culpa. Eu deveria ter dado ouvidos à culpa. Claro que preciso, querido. É para isso que serve a família. Mas não parou por aí. Nunca parou por aí. Quando o primeiro carro deles quebrou, eu fui fiadora de um novo, esticando minha renda fixa da aposentadoria do INSS e meu trabalho de meio período na biblioteca, até que eu estava comendo macarrão 3 noites por semana. Quando eles quiseram tirar férias para a Flórida, eu emprestei a eles R$ 4.000 que nunca mais foram mencionados. Quando a esposa dele decidiu voltar a estudar, adivinha quem pagou pelos livros didáticos dela? Eu continuei dizendo a mim mesma que era temporário, que eles eram jovens e estavam se ajeitando, que um dia eles estariam estáveis e nós riríamos desses tempos difíceis durante o almoço de domingo. Mas os almoços de domingo nunca vieram. Em vez disso, as visitas se tornaram mais curtas, os telefonemas menos frequentes, e cada conversa parecia girar em torno do que eles precisavam, em vez de como eu estava. A artrite em minhas mãos piorou ao longo dos anos, tornando meu trabalho na biblioteca mais difícil. Algumas manhãs eu mal conseguia segurar minha xícara de café, mas nunca mencionei isso a Davi. Eu não queria ser um fardo. Eu não queria dar a eles mais um motivo para se afastarem. Então eu sofria em silêncio, tomando analgésicos de farmácia que eu não podia pagar e enrolando minhas articulações inchadas em faixas elásticas antes do trabalho. No ano passado, caí no meu banheiro e fiquei no chão por 2 horas antes de conseguir me levantar. A dor no meu quadril era excruciante, mas me convenci de que era apenas uma contusão. Quando finalmente liguei para Davi 3 dias depois, mal conseguindo andar, sua esposa atendeu o telefone. Ele está no trabalho, ela disse como sempre fazia. Posso anotar um recado? Você poderia dizer a ele que eu caí? Acho que talvez eu precise ir a um médico. Ah, ela disse. E eu podia ouvi-la fazendo outra coisa enquanto conversávamos, digitando talvez, ou assistindo televisão. Que pena, eu o avisarei. Ele nunca ligou de volta. Nem naquele dia.
Nem no seguinte. Quando finalmente o alcancei uma semana depois, ele pareceu genuinamente surpreso. Mãe, por que você não foi ao pronto-socorro? Você deveria se cuidar melhor. Como se a culpa fosse minha, como se eu estivesse sendo descuidada em vez de ignorada. Você sabe o que é perceber que as pessoas que você mais ama podem não te amar de volta? Não do jeito que você as ama, de qualquer maneira. Isso se aproxima de você lentamente, como o inverno chegando em São Paulo. Primeiro, você diz a si mesma que eles estão apenas ocupados. Depois, você inventa desculpas para o porquê de eles não ligarem. Então você começa a se perguntar se talvez esteja pedindo demais, esperando demais, amando demais. Comecei a manter um pequeno caderno, anotando cada vez que eu ligava versus cada vez que eles me ligavam. A proporção era devastadora. Para cada 10 vezes que eu entrava em contato, eles poderiam me contatar uma vez. E quando ligavam, era sempre porque precisavam de algo. Dinheiro, geralmente. Mas às vezes apenas informações, como meu número do CPF para algum formulário, ou minhas informações de seguro quando estavam pensando em me adicionar a um plano de saúde familiar que nunca se materializou. O ponto de ruptura deveria ter sido o aniversário de Davi, 2 anos atrás. Eu planejei por semanas, economizei para levá-lo àquele restaurante italiano no Bexiga que ele amava quando criança. Liguei na manhã do aniversário dele, praticamente cantando parabéns ao telefone. Ah, obrigado, mãe, ele disse, mas sua voz estava distraída. Olha, na verdade, temos planos hoje. Podemos remarcar? Claro, meu querido. Que tal no próximo fim de semana? Talvez. Eu te ligo. Ele não ligou. Jantei sozinha naquela noite no restaurante, sentada em uma mesa para 2, dizendo à garçonete preocupada que meu filho estava atrasado. Ela continuou me olhando durante a refeição e eu sabia que ela entendia. O olhar em seus olhos era pura pena, e isso ardeu pior do que qualquer raiva poderia. Mas mesmo assim, mesmo com todas as evidências se acumulando como a garoa de janeiro, continuei inventando desculpas. Continuei acreditando que o amor era suficiente, que se eu apenas os amasse mais, sacrificasse mais, desse a eles mais espaço quando precisassem e mais apoio quando pedissem, eventualmente eles veriam o quanto eu significava para suas vidas. De pé naquele quintal na manhã de Natal, vendo meu filho tremendo sob um cobertor fino enquanto sua esposa fingia que ele estava dormindo seguro lá dentro, eu finalmente entendi. O amor, do tipo que eu vinha dando, não era suficiente quando fluía apenas em uma direção. Não era mais nem mesmo amor. Era desespero disfarçado de devoção. Mas deixe-me falar sobre as pequenas crueldades que realmente corroeram minha alma. Os pequenos momentos que podem parecer insignificantes para qualquer outra pessoa, mas que para mim pareciam pequenas facadas. Como os cartões de Natal. Por 15 anos, enviei a eles lindos cartões de Natal com mensagens escritas à mão. Não apenas com amor, mamãe, mas mensagens reais sobre o quão orgulhosa eu estava deles, quanta alegria eles traziam para minha vida, memórias do ano que me fizeram sorrir. Eu me sentava à minha mesa da cozinha em novembro, às vezes passando 20 minutos em cada cartão, garantindo que minha caligrafia estivesse nítida apesar da minha artrite, escolhendo as palavras certas. Os cartões deles, para mim, quando vinham, eram claramente comprados no último minuto. Mensagens genéricas. Com amor, Davi e Juliana, em uma caligrafia que eu mal reconhecia mais. Alguns anos, os cartões chegavam depois do Ano Novo. Alguns anos, eles não vinham de jeito nenhum. Talvez eles simplesmente não sejam de mandar cartões, eu dizia a mim mesma. Mas eu via suas postagens nas redes sociais, fotos de cartões elaborados que eles enviavam para amigos, cartões engraçados que davam para colegas de trabalho. Eles eram pessoas de mandar cartões. Só não para mim. Ou os telefonemas. Quando eu ligava na hora do jantar por acidente, podia ouvir a irritação na voz de Juliana. Ele está comendo agora. Pode ligar de volta?
Mas ele nunca ligava de volta. Então comecei a ligar mais cedo, depois mais tarde, tentando encontrar um horário que funcionasse. Mas nunca havia um bom horário. Sempre havia algo mais importante do que uma conversa comigo. Comecei a cronometrar minhas ligações, mantendo-as abaixo de 5 minutos para que não se sentissem sobrecarregados. Eu anotava o que queria dizer de antemão para não divagar. Eu perguntava sobre suas vidas, seu trabalho, seus amigos, mas raramente mencionava minhas próprias dificuldades. Quando eles perguntavam como eu estava, eu sempre dizia bem, mesmo quando não estava. Mesmo quando minha eletricidade havia sido cortada por 2 dias porque eu lhes emprestei dinheiro para o pagamento do carro. Mesmo quando eu não comia nada além de arroz e legumes enlatados por 1 semana porque ajudei com a conta do supermercado deles. A invisibilidade era a pior parte. Sentada naquele pequeno apartamento, ouvindo meus vizinhos através das paredes finas, famílias rindo juntas, filhos visitando avós, vozes elevadas em celebração em vez de discussão. Eu encostava meu ouvido na parede às vezes, apenas para me sentir conectada à felicidade de outra pessoa. Dona Alzira, ao lado, tinha 6 netos que a visitavam todo domingo. Eu podia ouvi-los brincando em seu quintal, ouvi-la chamando-os para o almoço, ouvir a porta de tela batendo enquanto eles entravam e saíam. Às vezes, eu programava minhas compras de supermercado para coincidir com as visitas deles, apenas para poder ver uma família de verdade em ação. As crianças abraçavam a avó na despedida, abraços genuínos que duravam o suficiente para importar. Eles ligavam para ela a cada poucos dias apenas para conversar. Uma vez, ela me disse que às vezes precisava desligar o telefone porque eles ligavam demais. Demais. Eu não conseguia imaginar um problema desses. Mas a manhã em que encontrei Davi lá fora mudou tudo, porque me fez perceber algo que eu vinha evitando por anos. Eu não era a única vítima nesta família. Meu filho, o menino que eu tanto tentei amar e apoiar, também estava sofrendo. Talvez de maneiras diferentes, mas sofrendo mesmo assim. E de alguma forma, sua esposa conseguiu fazer com que nós dois sentíssemos que merecíamos isso. Eu o ajudei a se levantar naquela manhã de dezembro, tirando a neve do cobertor que ele havia enrolado em si mesmo. Seus dentes batiam, e seus lábios tinham aquele tom azulado que significava que ele estava lá fora há muito tempo. Há quanto tempo você está aqui, Davi? Ele olhou para a casa novamente, como se estivesse verificando se ninguém estava assistindo. Desde a meia-noite. Meia-noite. Ele estava do lado de fora há 8 horas no tempo de dezembro, em São Paulo, onde a temperatura tinha caído para 8 graus com a frente fria. Por quê? Perguntei, embora estivesse começando a entender. Tivemos uma briga sobre dinheiro, sobre prioridades, sobre... Ele olhou para mim com olhos tão cheios de dor que mal o reconheci. Sobre você, na verdade. Ela acha que sou muito dependente de você, que preciso cortar os laços e amadurecer. Ela disse que me colocou do lado de fora para pensar se quero ser um homem ou um filhinho da mamãe para sempre. A crueldade daquilo me tirou o fôlego. Não apenas para comigo, mas para com ele, para com meu filho, que nunca pediu para ser pego entre sua mãe e sua esposa, que provavelmente passou aquelas 8 horas no frio não pensando em independência, mas em como acabou em um casamento onde o amor vinha com condições e punições. Venha comigo, eu disse, não para o meu apartamento. Eu sabia que ele não deixaria sua esposa, não ainda, mas para a lanchonete 24 horas na Rua Augusta, onde costumávamos ir quando ele estava no ensino médio e não conseguia dormir. Sentamos um de frente para o outro em um banco de napa vermelha, nossas mãos envolvendo canecas de cerâmica grossas de café que provavelmente não eram frescas desde o dia anterior. A lanchonete cheirava a gordura de bacon e desinfetante, mas era quente, e estávamos juntos. E pela primeira vez em anos, eu tinha meu filho de volta. Eu não sei o que aconteceu conosco, mãe, ele disse, olhando para seu café. Quando tudo ficou tão complicado? Quando você deixou de ser feliz? Perguntei em vez disso. Essa pergunta pareceu surpreendê-lo.
Ele olhou para cima, e eu vi algo em seu rosto que não via há anos. Honestidade. Eu não me lembro de ser feliz, ele disse baixinho. Não por muito tempo. Conversamos por 3 horas naquela lanchonete. Não sobre dinheiro ou obrigações ou o que alguém precisava de outra pessoa. Apenas conversamos. Sobre seu trabalho, que ele odiava. Sobre seu casamento, que parecia mais um campo de batalha do que uma parceria. Sobre seus sonhos que ele havia abandonado há tanto tempo que quase se esqueceu de que um dia os teve. Eu lhe contei sobre minha solidão, sobre os telefonemas que nunca vinham e os aniversários que eram esquecidos. Sobre o quanto eu sentia falta dele, não apenas de sua presença, mas da pessoa que ele costumava ser. O menino que me ligava só para contar sobre um filme que tinha visto ou uma coisa engraçada que tinha acontecido no trabalho. Eu também sinto falta disso, ele disse. Sinto falta de sentir que podia falar com você, sem que isso se tornasse um problema enorme. Que tipo de problema? Tipo, se eu te ligo, a Juliana fica chateada porque acha que estou escolhendo você em vez dela. E se eu não te ligo, me sinto culpado porque sei que você está esperando. Então acabo não fazendo nada, o que deixa todo mundo infeliz. Percebi então que o controle de Juliana sobre nossa família era mais profundo do que eu imaginava. Ela não tinha apenas me isolado, ela o havia isolado também. Fez com que ele sentisse que o amor era um jogo de soma zero, onde se importar com a mãe significava trair a esposa. Mas também percebi outra coisa. Eu estava tão focada na minha própria dor que não tinha visto a dele. Estava tão desesperada para manter nossa conexão que, sem saber, me tornei parte da pressão que ele sentia. Cada ligação, cada presente, cada gesto de amor vinha com um peso invisível. O peso da culpa dele por não retribuir o suficiente, por não ser o filho que eu merecia. Eu não quero que você escolha, eu disse a ele naquela manhã na lanchonete. Eu quero que você seja feliz. E se eu estou tornando isso mais difícil em vez de mais fácil, então precisamos descobrir como mudar isso. Essa conversa deveria ter sido o começo da cura. E de certa forma foi. Mas também foi o começo da guerra. Quando Davi foi para casa naquela tarde, depois que eu lhe paguei uma refeição quente e conversamos sobre talvez jantar juntos uma vez por mês, só nós dois. Juliana estava esperando. Eu sei disso porque ele me ligou naquela noite de seu carro, estacionado em frente a uma loja de conveniência, com a voz tremendo de raiva e mágoa. Ela mexeu no meu celular. Ele disse. Ela viu que eu te liguei da lanchonete. Ela está dizendo que eu menti para ela sobre onde eu estava. Mas você não mentiu. Você estava comigo. Ela diz que estar com você é o mesmo que mentir para ela. Ela diz que estou escolhendo você em vez do meu casamento, do meu futuro. Ela me deu um ultimato. Meu estômago revirou. Que tipo de ultimato? Cortar o contato com você ou ela entra com o divórcio? O telefone ficou em silêncio, exceto pelo som do trânsito ao fundo e a respiração ofegante de Davi. Senti algo dentro de mim se cristalizar, como água se transformando em gelo. Não mais apenas tristeza, mas raiva. Raiva pura e limpa de uma mulher que usaria o amor como arma e o casamento como prisão. O que você vai fazer? Perguntei, embora estivesse apavorada com a resposta. Eu não sei, mãe. Sinceramente, eu não sei. Isso foi há 3 meses. 3 meses do período mais estranho e doloroso da minha vida. Davi me ligava do trabalho às vezes. Conversas breves onde tentávamos fingir que tudo estava normal. Ele me mandava mensagens de texto quando Juliana não estava por perto. Desenvolvemos uma linguagem secreta de comunicação, como prisioneiros passando bilhetes sob o olhar atento de um guarda. Mas algo havia mudado em mim durante aquela conversa na lanchonete. Pela primeira vez em anos, eu vi claramente como a dinâmica da nossa família havia se tornado doentia. Não apenas o controle de Juliana, mas meu próprio papel nisso. Minha necessidade desesperada de ser necessária me tornou cúmplice da minha própria marginalização. Comecei a fazer mudanças, pequenas no início. Quando Davi ligou pedindo dinheiro para cobrir a conta de luz,
Eu disse não. Não com raiva. Não com um sermão sobre o quanto eu já tinha dado a eles. Apenas um simples não. Não posso ajudar com isso desta vez, querido. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que ele tinha desligado. Ah, ele finalmente disse. Ok, eu entendo. Mas ele não parecia entender. Ele parecia chocado. Quando Juliana me ligou alguns dias depois, a primeira vez que ela me ligou diretamente em mais de um ano, sua voz era doce como mel. Doce demais. Oi, sogra, ela disse, e a palavra sogra pareceu forçada, artificial em sua boca. Eu estava pensando em você. Como você está? Estou bem, Juliana. Como você está? Ah, sabe como é, lidando com algumas despesas inesperadas. Nossa conta de luz veio mais alta do que pensávamos, e Davi está preocupadíssimo com isso. Eu esperei. Deixei o silêncio se estender até se tornar desconfortável. Então eu estava me perguntando, ela continuou, se talvez você pudesse nos ajudar. Só desta vez. Davi é orgulhoso demais para pedir. Mas eu sei o quanto você o ama. Aí estava. A manipulação tão suave que você quase não percebia. A maneira como ela posicionou meu amor por meu filho como uma razão para dar dinheiro a eles. A maneira como ela fez parecer que ajudá-los era a única maneira de provar que meu amor era real. Eu entendo que isso é estressante, eu disse com cuidado. Mas não posso ajudar com a conta de luz. Não pode ou não quer? A máscara escorregou um pouco com essas palavras. Ouvi a rispidez sob a doçura. Não posso, repeti. Estou com uma renda fixa, Juliana. Tenho que ter cuidado com minhas despesas. Mas você nos ajudou antes. Sim, ajudei. E não posso mais. Ela desligou sem dizer adeus. Davi me ligou 1 hora depois do trabalho, sua voz tensa de estresse. Mãe, o que aconteceu? A Juliana está muito chateada. Eu disse a ela que não podia ajudar com a conta de luz de vocês. Por que não? A pergunta me atingiu como um tapa. Por que não? Porque eu dei a eles milhares de reais ao longo dos anos e não recebi nada além de frieza em troca. Porque eu estava cansada de me sentir como uma conta bancária em vez de uma mãe. Porque percebi que minha disposição para resgatá-los de todos os problemas financeiros estava, na verdade, impedindo-os de aprender a resolver seus próprios problemas? Mas eu não disse nada disso. Em vez disso, disse algo que surpreendeu a nós dois. Porque eu não quero mais. Essa honestidade foi como tirar sapatos que estavam apertados por anos. Doloroso no início, depois incrivelmente aliviador. As consequências foram imediatas e duras. Juliana postou nas redes sociais sobre familiares ingratos e pessoas que te abandonam quando você mais precisa. Ela não me mencionou pelo nome, mas todos que nos conheciam entenderam de quem ela estava falando. As ligações de Davi se tornaram menos frequentes, depois pararam completamente. Passei aquelas semanas sentindo como se estivesse de luto pela morte da minha família enquanto todos ainda estavam vivos. O luto era avassalador em alguns dias. Eu acordava e por um momento esquecia que tudo tinha mudado. Pegava meu telefone para ligar para Davi, e então me lembrava. O ciclo de esquecer e lembrar era quase pior do que apenas sentir falta deles constantemente. Mas algo inesperado aconteceu durante aquelas semanas de silêncio. Comecei a notar coisas sobre minha vida que não tinham nada a ver com Davi e Juliana. Coisas que eu estava muito focada no drama familiar para ver. Como Dona Alzira, minha vizinha, que vinha me trazendo comida extra de seus almoços de família de domingo por meses, sem que eu realmente reconhecesse isso. Uma noite, em vez de apenas agradecê-la e fechar a porta, convidei-a para tomar um café. Sentamos na minha pequena sala de estar, e ela me contou sobre suas próprias lutas com sua nora, que achava que Dona Alzira interferia demais com os netos. Mas em vez de cortar o contato, eles estabeleceram limites, horários específicos para visitas, regras sobre disciplinar as crianças, acordos sobre feriados. Famílias são difíceis, ela disse em seu sotaque suave.
mas elas não deveriam fazer você desaparecer. Essa frase ficou comigo. Elas não deveriam fazer você desaparecer. Eu estava desaparecendo por anos, tornando-me cada vez menor na minha própria vida, pedindo desculpas por minha existência, grata por quaisquer migalhas de atenção ou afeto. Quando foi que eu fiquei com tanto medo de ser abandonada que abandonei a mim mesma? Comecei a fazer terapia. Doutora Martins, uma mulher gentil da minha idade, especializada em relações familiares e aconselhamento para idosos. Seu consultório ficava em um sobrado reformado perto do estádio do Pacaembu, decorado com plantas e iluminação suave que o fazia parecer uma sala de estar em vez de um espaço clínico. Fale-me sobre seu relacionamento com seu filho, ela disse durante nossa primeira sessão. Comecei com o drama recente, mas ela me interrompeu gentilmente. Não, fale-me sobre o seu relacionamento. Não o que aconteceu ou o que deu errado, mas como o relacionamento realmente se parece. Mas essa pergunta me confundiu no início. O que ela queria dizer com como ele se parece? Eu o amo muito, eu disse. Eu posso ver isso. Mas como é o relacionamento? O que vocês fazem juntos? Sobre o que vocês conversam? O que ele sabe sobre a sua vida? Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, percebendo que não tinha boas respostas para essas perguntas. Quando foi a última vez que Davi e eu simplesmente passamos um tempo juntos sem alguma crise ou necessidade impulsionando a visita? Quando foi a última vez que tivemos uma conversa sobre meus interesses, meus pensamentos, minha vida fora de ser sua mãe? Eu acho, eu disse lentamente, que talvez não tenhamos mais um relacionamento. Temos uma transação. Doutora Martins assentiu. Que tipo de transação? Eu dou e ele recebe. E o que você recebe em troca? Outro silêncio. Outra percepção. Permissão para amá-lo. Aquela sessão abriu algo em mim. Chorei por 3 dias seguidos, mas não era o choro sem esperança que eu vinha tendo por meses. Era o tipo de choro que limpa o ar depois de uma tempestade, que lava as coisas em vez de afogá-las. Comecei a fazer uma lista de coisas que eu gostava que não tinham nada a ver com ser mãe. A lista era vergonhosamente curta no início. Palavras cruzadas. Romances de mistério. O jeito como a garoa aparecia na grade da janela da minha cozinha. Mas era um começo. Entrei para um clube do livro na biblioteca onde trabalhava. 8 mulheres, todas com mais de 60 anos, todas lidando com suas próprias complicações familiares. Deveríamos estar discutindo literatura, mas acabávamos discutindo a vida. Essas mulheres se tornaram minhas primeiras amigas de verdade em anos. Não pessoas que eu estava tentando ajudar ou apoiar ou resgatar, apenas amigas que gostavam da minha companhia por si só. Maria estava lidando com um filho adulto que voltou para casa e se recusava a procurar trabalho. Lídia teve o contato cortado pela filha após uma briga sobre política. Janete tinha os netos morando com o pai, que os virou contra ela durante seu amargo divórcio de sua filha. Ouvindo suas histórias, percebi que minha situação não era única. Todas nós éramos mulheres que tínhamos dado tanto de nós mesmas para nossas famílias que havíamos esquecido que éramos pessoas inteiras fora desses relacionamentos. Todas nós, de maneiras diferentes, fomos feitas para desaparecer. Mas estávamos lutando para voltar à visibilidade. Maria finalmente disse ao filho que ele tinha 30 dias para encontrar um emprego ou outro lugar para morar. Lídia parou de tentar se reconciliar com a filha e começou a ser voluntária em um abrigo de animais. Janete começou a namorar novamente pela primeira vez desde que seu marido morreu. O que você vai fazer sobre o Davi? Janete me perguntou uma noite depois do clube do livro, enquanto caminhávamos para o metrô juntas. Ainda não sei, admiti. Continuo esperando que ele ligue. E se ele não ligar? Essa pergunta me aterrorizou, mas também me libertou. E se ele não ligar? E se esta for apenas a minha vida agora? E se eu tiver que ficar bem sem a aprovação dele, sem a presença dele, sem a esperança de que um dia seremos próximos novamente? E se eu tiver que ser o suficiente para mim mesma? A primavera chegou cedo naquele ano. Em março,
Eu podia sentir algo verde e esperançoso no ar, mesmo no Brás. Comecei a caminhar mais, explorando bairros onde morei perto por décadas, mas nunca realmente vi. Encontrei uma horta comunitária onde voluntários eram necessários, um centro para idosos que oferecia aulas de arte, uma igreja que servia refeições gratuitas não apenas para moradores de rua, mas para qualquer um que estivesse solitário e quisesse companhia enquanto comia. Lentamente, sem perceber, eu estava construindo uma vida que não girava em torno de esperar meu telefone tocar. É por isso que, quando Davi finalmente ligou em abril, eu quase não atendi. Eu estava na horta comunitária, com as mãos na terra, plantando mudas de tomate e conversando com Rosa, outra voluntária, sobre se deveríamos tentar cultivar pimentões este ano. Meu telefone vibrou no meu bolso e eu olhei, vi o nome de Davi e senti. Não o pânico, ou a excitação, ou a esperança desesperada de sempre, mas algo mais calmo. Algo como curiosidade. Deixei ir para a caixa postal. 1 hora depois, quando estava em casa e tinha lavado a terra de debaixo das unhas, ouvi a mensagem. Oi, mãe. Sou eu. Davi. Eu estava me perguntando se talvez pudéssemos conversar. Sei que faz um tempo, e sei que as coisas ficaram complicadas, mas eu estive pensando sobre algumas coisas, e eu sinto sua falta. Você poderia me ligar de volta? Talvez pudéssemos tomar um café ou algo assim. Só. Me ligue de volta quando ouvir isso, ok? Sua voz soava diferente. Não o tom tenso e culpado ao qual eu me acostumara, mas algo mais suave. Algo que me lembrava o menino que ele costumava ser. Eu liguei para ele de volta, mas não imediatamente. Primeiro, fiz meu jantar. Depois, liguei para Dona Alzira para saber do neto dela que estava doente com gripe. Depois, fiz minhas palavras cruzadas. Somente depois de ter vivido minha própria vida pela noite, liguei para meu filho de volta. Mãe? Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando perto do telefone. Oi, Davi. Eu recebi sua mensagem. Você está livre amanhã? Para um café, quero dizer. Tem algumas coisas que quero te contar. Algumas coisas que andam acontecendo. Nos encontramos na mesma lanchonete onde conversamos na manhã de Natal, mas desta vez parecia diferente. Davi parecia diferente também. Mais magro, talvez, mas também de alguma forma mais sólido. Menos como se estivesse se desculpando por ocupar espaço. Juliana e eu estamos separados, ele disse depois que pedimos café e nos acomodamos em um banco. Ela se mudou há 3 semanas. Senti uma mistura complicada de emoções. Tristeza por seu casamento ter falhado, alívio por ele estar livre do controle dela, e algo mais que não reconheci imediatamente. Algo como esperança, mas uma esperança cautelosa. Sinto muito, eu disse, porque parecia a coisa certa a dizer. Você sente? A pergunta foi direta de uma forma que Davi não era comigo há anos. Sinto muito que você esteja sofrendo, eu disse com cuidado. Sinto muito que seu casamento não tenha dado certo. Mas não sinto muito que você esteja livre de alguém que te fez dormir do lado de fora em dezembro. Ele assentiu lentamente. Ela disse às pessoas que você me virou contra ela, que você envenenou nosso casamento com sua interferência. Você acredita nisso? Não. Ele olhou diretamente para mim e eu vi algo em seus olhos que estava faltando há anos. Clareza. Acho que ela se sentia ameaçada por qualquer um que me amasse, incluindo você. Acho que ela queria me isolar para que eu ficasse completamente dependente dela. E acho que deixei ela fazer isso porque tinha medo de ficar sozinho. Conversamos por 2 horas naquele dia. Conversamos de verdade, do jeito que costumávamos quando ele era mais jovem. Ele me contou sobre as brigas, sobre como Juliana o fazia prestar contas de cada telefonema, cada conversa, cada momento passado com qualquer pessoa que não fosse ela. Sobre como ela o convenceu de que seu amor por mim era doentio, que ele precisava escolher entre ser um bom marido e ser um filhinho da mamãe. Mas ele também me contou sobre a terapia,
que ele começou a frequentar depois que ela se mudou, sobre como ele estava começando a entender a diferença entre amor e controle, entre relacionamentos familiares saudáveis e codependência. Acho que te culpei por algumas coisas que não eram sua culpa, ele disse. Mas também acho que talvez nós dois tenhamos nos confundido sobre como o nosso relacionamento deveria ser. O que você quer dizer? Tipo, acho que talvez eu esperava que você sempre me resgatasse, e você esperava que eu sempre precisasse de resgate. E em algum lugar aí, paramos de simplesmente curtir a companhia um do outro. Essa percepção me surpreendeu com sua precisão. Quando foi que passar tempo com Davi se tornou sobre o que eu podia fazer por ele em vez de apenas estarmos juntos? Quando comecei a medir nosso relacionamento pelo quanto ele precisava de mim em vez de pelo quanto nos divertíamos juntos? Eu gostaria de tentar de novo, ele disse. Mas de forma diferente desta vez. Tipo, talvez pudéssemos ser apenas amigos que por acaso são parentes, em vez de eu ser seu projeto e você ser minha rede de segurança. Amigos que por acaso são parentes. Gostei dessa ideia mais do que esperava. Eu também gostaria disso, eu disse. Mas a mudança real é mais difícil do que uma única conversa, mesmo uma boa. Nos meses seguintes, Davi e eu tivemos que aprender a estar um com o outro sem cair em nossos velhos padrões. Eu tive que resistir ao impulso de oferecer dinheiro ou soluções toda vez que ele mencionava um problema. Ele teve que resistir ao impulso de me ligar apenas quando precisava de algo. Começamos a nos encontrar para um café a cada 2 semanas, não para discutir crises ou necessidades, mas apenas para colocar o papo em dia. Fomos a um jogo do Palmeiras juntos em junho, a primeira vez que fizemos algo apenas por diversão em anos. Eu lhe contei sobre meu clube do livro e minha horta comunitária. Ele me contou sobre seu trabalho, sobre namorar de novo, sobre a terapia que o estava ajudando a entender por que ele permaneceu em um casamento doentio por tanto tempo. A conversa que mudou tudo aconteceu em agosto. Estávamos caminhando pelo Parque Ibirapuera depois de visitar o Museu de Zoologia, algo que costumávamos fazer quando ele era adolescente. Ele sempre amou as exposições de dinossauros, e eu adorava ver seu rosto se iluminar enquanto ele explicava as diferenças entre as várias espécies. Posso te perguntar uma coisa, mãe? Ele disse enquanto nos sentávamos em um banco perto do lago. Claro. Você gosta de quem eu sou agora? Não como seu filho, mas como pessoa. Você realmente gosta de passar tempo comigo. A pergunta me pegou de surpresa, mas de um jeito bom. Quando foi a última vez que alguém me perguntou do que eu gostava, o que eu preferia, o que eu realmente pensava sobre eles como pessoa? Gosto sim, eu disse, e percebi que era verdade. Você é engraçado de um jeito que eu tinha esquecido. Você é atencioso. Você faz boas perguntas. Você me faz pensar sobre as coisas de forma diferente. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Acho que não tenho sido uma pessoa muito agradável nos últimos anos. Não, concordei gentilmente. Você não era. Mas eu também não era, de maneiras diferentes. Como você não era agradável? Pensei sobre isso. Acho que eu estava tão desesperada para ser necessária que me tornei carente. E pessoas carentes não são muito divertidas de se ter por perto, mesmo quando têm boas intenções. Sentamos em um silêncio confortável por um tempo, observando os corredores darem a volta no lago, ouvindo os sons da cidade que nos criou. A Juliana vai se casar de novo, ele disse eventualmente. Como você se sente sobre isso? Aliviada, principalmente. Significa que ela está realmente seguindo em frente, e isso me faz perceber o quanto eu estava apenas cumprindo tabela naquele casamento. Acho que nunca estive apaixonado de verdade. Não amor de verdade. O que você acha que é o amor de verdade? Como isso, talvez? Ele disse, gesticulando entre nós. Onde você quer passar tempo com alguém porque gosta de quem a pessoa é, não porque precisa que ela seja algo para você. Essa conversa aconteceu há 6 meses. Desde então, Davi e eu temos construído algo novo. Não o relacionamento desesperado e codependente que costumávamos ter, mas algo mais saudável e honesto.
Ele está namorando alguém agora, uma professora chamada Rebeca que trabalha em uma escola no Tatuapé. Quando ele fala sobre ela, seu rosto se ilumina de um jeito que nunca acontecia quando ele falava sobre Juliana. Rebeca tem sua própria vida, seus próprios amigos, seu próprio relacionamento com sua família. Ela não parece ameaçada pela conexão dele comigo, e ele não parece culpado por ter uma namorada e uma mãe que ele ama. Na verdade, Rebeca e eu nos encontramos algumas vezes, e eu gosto dela. Ela é gentil, mas não excessivamente doce, independente, mas não fria. Ela me pergunta sobre meus interesses e realmente ouve as respostas. Quando Davi teve que trabalhar até tarde uma noite e perdeu nossos planos de jantar, Rebeca ligou para ver se eu queria comer algo de qualquer maneira, só nós duas. Davi fala muito de você, ela me disse durante um jantar italiano no Bexiga. Ele está orgulhoso das mudanças que você fez. Que mudanças? O jeito como você construiu sua própria vida, a horta, o clube do livro, seus amigos. Ele disse que tirou uma pressão dele quando percebeu que você era feliz, ligando ele ou não. Essa observação me surpreendeu. Eu não tinha percebido que Davi notou minhas novas atividades, muito menos que elas afetaram como ele se sentia sobre nosso relacionamento. É engraçado, Rebeca continuou, mas acho que ele está mais confortável em te amar agora que não sente que depende de você para tudo. Ela estava certa. Quanto menos eu precisava de Davi, mais livremente ele era capaz de dar. Quanto menos eu exigia provas de seu amor, mais naturalmente ele o expressava. Nós dois aprendemos que o amor flui melhor quando não está tingido de desespero. Mas não é apenas meu relacionamento com Davi que mudou. Eu sou diferente também, de maneiras que vão além de apenas aprender a dizer não a pedidos financeiros. No mês passado, fiz algo que sonhava há anos. Fiz uma viagem. Não para visitar a família ou cumprir alguma obrigação, mas apenas para mim. Um fim de semana prolongado em Paraty, hospedada em uma pousada perto do mar, lendo livros, caminhando na praia e conversando com estranhos em cafés locais. Eu nunca tinha viajado sozinha antes. A ideia sempre pareceu extravagante demais, egoísta demais, arriscada demais. Mas sentada naquele vagão de trem, observando a paisagem mudar da cidade para o campo e para o litoral, senti algo que não experimentava há décadas. Pura alegria que não tinha nada a ver com a felicidade ou a aprovação de mais ninguém. A pousada era administrada por um casal de aposentados que comprou a propriedade depois que seus filhos se mudaram. Durante o café da manhã a cada manhã, eles me contaram sobre sua decisão de mudar completamente suas vidas aos 65 anos. Percebemos que passamos tanto tempo sendo pais que esquecemos como ser pessoas. A mulher, Margarida, me disse: amávamos nossos filhos, mas quando eles cresceram e se mudaram, olhamos um para o outro e pensamos: e agora? Foi assustador no início, acrescentou o marido dela, mas também emocionante. Como se estivéssemos namorando de novo, mas em vez de namorar um ao outro, estávamos namorando a nós mesmos, descobrindo o que realmente gostávamos de fazer. Eu entendi exatamente o que eles queriam dizer. Durante anos, minha identidade girou em torno de ser a mãe de Davi. Quando esse relacionamento se tornou complicado e doloroso, senti que estava desaparecendo porque nunca desenvolvi um forte senso de quem eu era fora desse papel. Agora, aos 72 anos, estou aprendendo quem sou quando não estou tentando ser o que outra pessoa precisa que eu seja. Estou aprendendo que gosto mais de romances de mistério do que de romance, que prefiro cafés a restaurantes, que sou boa em cultivar vegetais, mas terrível com flores. Estou aprendendo que gosto mais da solidão do que esperava, mas também anseio por conversas significativas com amigos. Estou aprendendo que sou mais engraçada do que pensava, mais opinativa do que me permitia ser, e menos paciente com o drama de outras pessoas do que costumava ser. Quando Maria do Clube do Livro liga para reclamar de seu filho pela 5ª vez em uma semana, comecei a dizer: Maria, já conversamos sobre isso. O que você vai fazer a respeito?
em vez de apenas ouvir as mesmas queixas repetidamente. Estou aprendendo a ter limites, não apenas com Davi, mas com todos. Quando Dona Alzira me pede para cuidar de seu neto todo fim de semana, digo sim às vezes e não outras vezes, dependendo do que eu quero fazer. Quando a igreja me pede para ser voluntária em todas as arrecadações de fundos, escolho aquelas com as quais realmente me importo e recuso educadamente o resto. Isso provavelmente não parece revolucionário para a maioria das pessoas, mas para alguém que passou décadas dizendo sim a tudo e a todos, aprender a dizer não foi como aprender um novo idioma. Uma língua que me permite comunicar meus pensamentos e sentimentos reais, em vez de apenas o que acho que as pessoas querem ouvir. O maior teste veio há 3 meses, quando Davi ligou com o que parecia ser desespero em sua voz. Mãe, estou com um problema sério, ele disse. Tomei uma decisão financeira muito ruim e acho que posso perder meu apartamento. Meu primeiro instinto foi o antigo. Pânico, seguido imediatamente por cálculos mentais de quanto dinheiro eu tinha na minha poupança e se eu poderia cobrir qualquer quantia que ele precisasse. Mas, em vez de responder imediatamente, respirei fundo e fiz uma pergunta. Que tipo de decisão financeira? Investi a maior parte das minhas economias em uma criptomoeda que despencou. Achei que estava sendo inteligente, diversificando meus investimentos, mas perdi quase tudo. Criptomoeda. Bitcoin, especificamente, ele me disse. Milhares de reais perdidos em questão de semanas. A antiga eu teria ficado horrorizada com seu mau julgamento, mas teria começado a descobrir como resgatá-lo de qualquer maneira. A nova eu sentiu compaixão por sua situação, mas também clareza sobre meu papel nela. Isso parece muito assustador e estressante, eu disse. Quais são as suas opções? Eu poderia arrumar um segundo emprego, ou encontrar um apartamento mais barato, ou... Ele parou, e eu pude ouvi-lo esperando que eu oferecesse a terceira opção que ele me queria pedir diretamente. Parecem boas ideias. Qual delas você está mais inclinado a escolher? Mãe, ele disse, e sua voz falhou um pouco. Eu sei que você provavelmente não pode ajudar, mas estou com muito medo. Não quero perder tudo. Eu entendo que você está com medo. Mas, Davi, esta é exatamente o tipo de situação em que você precisa resolver seu próprio problema. Não porque eu não me importe, mas porque você pode resolvê-lo, e acho que uma parte de você sabe disso. Mas e se eu não conseguir? E se eu falhar? Então você vai descobrir o que vem a seguir. Mas você não saberá do que é capaz se eu te resgatar antes de você tentar. Foi difícil dizer não quando eu podia ouvir o medo em sua voz. Foi difícil não intervir e consertar as coisas do jeito que eu sempre fiz. Mas também foi fortalecedor confiar que meu filho adulto poderia lidar com sua própria crise, mesmo que fosse desconfortável para nós dois. Ele arrumou um segundo emprego, trabalhando como barman nos fins de semana. Ele se mudou para um apartamento menor no Tatuapé. Ele aprendeu a fazer um orçamento de maneiras que nunca precisou antes, porque sempre havia dinheiro disponível de algum outro lugar, ou seja, de mim, quando ele gastava demais. Ele levou 4 meses para estabilizar suas finanças, e durante esse tempo, ele me ligava regularmente. Não pedindo dinheiro, apenas me atualizando sobre seu progresso, às vezes pedindo conselhos, mas principalmente apenas querendo alguém para ouvir. Essas conversas foram diferentes de todas as que tivemos antes. Em vez de eu lhe dizer o que fazer, ou ele me pedir para resolver seus problemas, conversamos sobre sua situação juntos. Eu fazia perguntas que o ajudavam a pensar com mais clareza. Ele compartilhava seus medos e vitórias à medida que aconteciam. Quando ele conseguiu sair do buraco financeiro, nós dois nos sentimos orgulhosos. Ele de sua persistência e resolução de problemas. Eu de minha capacidade de apoiá-lo emocionalmente sem tomar conta de sua vida. Obrigado por não me resgatar, ele disse durante um de nossos cafés depois que a crise passou. Obrigado por não me fazer sentir culpado por isso. E Rebeca estava certa. Nosso relacionamento é mais confortável agora porque nenhum de nós está desesperado.
Eu não preciso que Davi prove que me ama, então não o culpo quando ele está ocupado ou o faço prestar contas de seu tempo. Ele não precisa que eu resolva seus problemas, então não se ressente da minha opinião ou conselho. Estamos aprendendo que os melhores relacionamentos familiares não são sobre dever tudo um ao outro, mas sobre escolher estar presente na vida um do outro, porque genuinamente gostamos da companhia um do outro. O que me leva à manhã de Natal, um ano depois daquele dia devastador em que o encontrei dormindo do lado de fora no frio. Este ano, não apareci sem avisar com presentes e expectativas. Em vez disso, planejamos juntos. Davi e Rebeca me convidaram para um brunch de Natal, e eu trouxe algo que nunca havia trazido antes. Eu mesma, sem desculpas ou esperança desesperada por aprovação. O jogo de xadrez feito à mão que tentei dar a ele no ano anterior estava em uma prateleira em seu novo apartamento, polido e bonito. Eu adorei, ele me disse. Rebeca e eu jogamos às vezes à noite. Ela está ficando muito boa. Passamos a manhã cozinhando juntos. Nós três trabalhando na pequena cozinha de Davi, esbarrando um no outro e rindo. Rebeca contava histórias sobre seus alunos, Davi me atualizava sobre seu trabalho, e eu compartilhava notícias do meu clube do livro e da horta comunitária. Parecia o que eu sempre imaginei que as reuniões de família deveriam ser: confortáveis, calorosas, conectadas, mas não desesperadas ou performáticas. Depois que comemos, Davi e eu jogamos xadrez enquanto Rebeca cochilava no sofá com um livro no peito. Eu ganhei a primeira partida, ele ganhou a segunda, e estávamos nos preparando para a terceira, quando ele olhou para mim por cima do tabuleiro. Eu te amo, mãe, ele disse simplesmente. Não porque você faz coisas por mim ou porque me sinto obrigado, mas simplesmente porque você é você. Porque você é engraçada e teimosa, e tem cheiro de baunilha, e sempre me vence no xadrez. Eu também te amo, eu disse. E eu gosto de você, o que eu acho que pode ser tão importante quanto. Ele riu. Eu também gosto de você. Gosto de quem você se tornou. Naquela noite, enquanto eu voltava de metrô para meu apartamento no Brás, pensei na diferença entre este Natal e o último. Um ano atrás, eu estava na porta de Davi desesperada por conexão e aprovação, disposta a aceitar quaisquer migalhas de atenção ou afeto que pudesse conseguir. Este ano, eu me sentei à mesa dele como uma pessoa completa, não apenas uma mãe carente, mas alguém com sua própria vida, interesses e opiniões que por acaso o amava muito. O relacionamento que tenho com meu filho agora não é o que eu pensei que queria por todos esses anos. Não é construído sobre a necessidade dele por mim ou minha capacidade de resolver seus problemas. É construído sobre respeito mútuo, afeto genuíno e a escolha consciente que ambos fazemos, todos os dias, de fazer parte da vida um do outro. Mas, mais do que isso, aprendi algo sobre o amor que gostaria de ter entendido décadas atrás. O amor verdadeiro não exige sofrimento. Não exige sacrifício a ponto de autoanulação. Não exige aceitar maltratamento porque você tem medo de perder alguém. O amor verdadeiro requer limites, que eu costumava pensar que eram egoístas, mas agora entendo que são essenciais. O amor requer honestidade, mesmo quando a honestidade é desconfortável. O amor requer ver as pessoas claramente, não como perfeitas ou como você gostaria que fossem, mas como elas realmente são, e escolher amá-las mesmo assim. Mais importante, o amor verdadeiro exige amar a si mesmo o suficiente para saber que você merece ser bem tratado, mesmo por pessoas por quem você faria qualquer coisa. Não estou dizendo que a jornada foi fácil. Houve noites durante aqueles meses de contato mínimo com Davi em que fiquei acordada me perguntando se tinha feito a escolha certa. Houve momentos em que questionei se estabelecer limites era apenas outra maneira de desistir da família, se minha nova independência era, na verdade, egoísmo disfarçado. Mas toda vez que eu duvidava de mim mesma, eu me lembrava daquela manhã em que encontrei Davi dormindo do lado de fora em dezembro. E eu sabia que o jeito que vivíamos não era sustentável para nenhum de nós. Algo tinha que mudar, e como eu não podia mudar ele, ou Juliana, ou qualquer outra pessoa,
Eu tive que mudar a mim mesma. O processo de me mudar, de aprender a ser uma pessoa inteira em vez de apenas a mãe carente de alguém, foi a coisa mais difícil e mais gratificante que já fiz. Significou abrir mão da identidade que carreguei por décadas, do martírio que vesti como um casaco confortável, da dor familiar de me sentir desvalorizada, mas essencial. No lugar desses velhos padrões, encontrei algo melhor, a satisfação tranquila de uma vida vivida para mim mesma, bem como para os outros. Amigos que me conhecem como mais do que apenas a mãe de Davi. Hobbies que me trazem alegria sem servir às necessidades de mais ninguém. Um senso do meu próprio valor que não depende do quanto outras pessoas precisam de mim. Eu ainda amo meu filho profundamente, mas é um amor mais limpo agora. Menos emaranhado com medo, controle e esperança desesperada. Mais fundamentado em quem realmente somos e no que realmente significamos um para o outro. E Davi parece mais feliz também. Seu relacionamento com Rebeca tem uma leveza que seu casamento com Juliana nunca teve. Ele fala sobre planos futuros. Talvez comprar uma casa, talvez ter filhos um dia. Sem a corrente de ansiedade que costumava colorir suas conversas sobre o futuro. Acho que finalmente estou amadurecendo, ele me disse há alguns meses. Acho que eu também, eu disse. E nós dois rimos do absurdo de uma mulher de 72 anos falando sobre amadurecer. Mas era verdade. Passei a maior parte da minha vida adulta tentando ser o que outras pessoas precisavam que eu fosse, tão focada na família, nas obrigações e nos cuidados que nunca me desenvolvi realmente na pessoa que deveria me tornar. Antes tarde do que nunca, suponho. Agora, sentada em meu pequeno apartamento no Brás, o mesmo apartamento, mas de alguma forma transformado por plantas, livros e evidências de uma vida plenamente vivida. Sinto algo que nunca senti antes: plenitude. Não porque tudo em minha vida seja perfeito, mas porque finalmente estou vivendo como eu mesma, em vez de como uma extensão das necessidades de outra pessoa. Davi me liga 2 vezes por semana, geralmente apenas para conversar. Às vezes, Rebeca também entra na conversa, e falamos sobre livros, atualidades ou coisas engraçadas que aconteceram durante a semana deles. Essas conversas parecem naturais e fáceis de uma forma que as interações familiares nunca foram antes. Quando eles visitam, o que acontece cerca de 1 vez por mês, fazemos coisas juntos em vez de apenas ficarmos sentados tentando pensar no que falar. Vamos a museus, fazemos caminhadas ou cozinhamos refeições elaboradas. Às vezes, Rebeca e eu cuidamos da horta juntas enquanto Davi lê na minha sacada, e fico impressionada com o quão normal e confortável tudo parece. É isso que eu acho que estava procurando todos esses anos em que tentava desesperadamente manter a conexão com meu filho através de ajuda financeira, disponibilidade constante e disposição para aceitar maltratamento. Eu estava procurando por uma família que parecesse uma família. Calorosa, solidária, confortável, escolhida em vez de obrigatória. Mas eu estava fazendo tudo errado. Em vez de exigir esse tipo de relacionamento, eu tive que me tornar o tipo de pessoa que o merecia. Tive que desenvolver respeito suficiente por mim mesma para que os outros me respeitassem também. Tive que me tornar interessante o suficiente para que as pessoas quisessem passar tempo comigo por razões além do que eu poderia fazer por elas. A mulher que sou agora, a mulher que cultiva vegetais, lê romances de mistério, faz viagens solo para Paraty e diz não quando quer dizer não, é alguém de quem eu realmente gosto. Alguém com quem gosto de passar tempo, mesmo quando estou sozinha. Essa é a verdadeira transformação, eu acho. Não apenas aprender a ter melhores relacionamentos com outras pessoas, mas aprender a ter um bom relacionamento comigo mesma. Enquanto escrevo isso, é quase Natal de novo. Davi e Rebeca me convidaram para passar o feriado com eles e a família de Rebeca, o que parece emocionante e um pouco assustador. Conhecer a família estendida como eu mesma, em vez de como a mãe grata e complacente de alguém, será uma nova experiência. Mas estou ansiosa por isso. Estou curiosa sobre os pais de Rebeca, interessada em seus irmãos,
animada para ver como diferentes famílias celebram juntas. Eu vou como Margarida, não apenas como a mãe de Davi, mas como uma pessoa por direito próprio que, entre outras coisas, é mãe de alguém. Comprei presentes atenciosos que refletem o que sei sobre cada pessoa, em vez de presentes caros destinados a provar o quanto posso me sacrificar. Planejei ir de carro com uma amiga do clube do livro que passará o Natal com a própria filha por perto. Então terei meu próprio transporte e não dependerei do horário de ninguém. Podem parecer coisas pequenas, mas representam uma abordagem completamente diferente para os relacionamentos familiares. Estou participando como uma igual, em vez de como uma suplicante grata por ser incluída. É isso que quero deixar com vocês, se ouviram até aqui. A ideia de que nunca é tarde para mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas que ama. Que estabelecer limites não é egoísmo, é essencial para relacionamentos saudáveis. Que você pode amar alguém profundamente sem se sacrificar completamente. Se alguma parte da minha história parece familiar, se você se reconheceu na mulher que estava naquela porta 1 ano atrás, segurando um presente e desesperada por aprovação, quero que saiba que a mudança é possível. Não é fácil e não é rápido, mas é possível. Você merece relacionamentos que te nutrem, não apenas te drenam. Você merece ser amado por quem você é, não pelo que pode fornecer. Você merece ser visto como uma pessoa completa, não apenas como o cuidador, o suporte financeiro ou o depósito emocional de alguém. Mas aqui está a coisa que aprendi da maneira mais difícil. Você tem que acreditar que merece essas coisas antes que outras pessoas te tratem como se você merecesse. Você tem que se valorizar o suficiente para exigir que os outros também te valorizem. Isso pode significar dizer não a pedidos financeiros. Pode significar limitar o contato com membros da família que te tratam mal consistentemente. Pode significar desenvolver seus próprios interesses e amizades em vez de fazer de seus filhos ou netos o centro do seu universo. Definitivamente significa aprender a tolerar o desconforto da decepção de outras pessoas quando você para de fazer dos problemas delas a sua emergência. Significa aceitar que alguns relacionamentos podem terminar ou mudar drasticamente quando você deixa de estar disponível para maus tratos. Mas também significa descobrir quem você é quando não está constantemente tentando ganhar amor através do sacrifício. Significa descobrir o que te traz alegria quando você nem está totalmente focado na felicidade de outras pessoas. Significa construir uma vida tão plena e satisfatória que você não precisa da aprovação de mais ninguém para se sentir valioso. Eu ainda estou aprendendo tudo isso. Aos 72 anos, ainda estou descobrindo quem sou, o que quero e como estar em relacionamentos sem me perder neles. Mas a diferença é que agora estou interessada no processo em vez de apavorada com ele. Cada dia parece uma escolha agora. Uma escolha de me respeitar, de honrar minhas próprias necessidades e sentimentos, de participar de relacionamentos como uma igual, em vez de como alguém grato apenas por ser tolerado. Aquela manhã de Natal em que encontrei Davi dormindo do lado de fora mudou tudo, mas não da maneira que eu esperava. Pensei que finalmente me deixaria com raiva o suficiente para cortar o contato completamente, ou culpada o suficiente para tentar ainda mais ganhar a aprovação deles, ou devastada o suficiente para desistir da família por completo. Em vez disso, me fez perceber que o relacionamento que eu estava lutando tanto para preservar não valia a pena ser preservado. Não era amor de verdade. Era desespero, controle e ressentimento mútuo disfarçados de obrigação familiar. O amor de verdade, aprendi, parece diferente. Parece o Davi ligando só para me contar sobre um filme que ele gostou. Parece a Rebeca pedindo minha receita de molho marinara porque ela realmente quer fazer. Não porque está tentando me agradar. Parece um silêncio confortável durante nossos cafés e risadas genuínas sobre piadas internas, e o tipo de afeto que não requer prova ou manutenção constantes. Parece jogos de xadrez nas tardes de domingo e convites estendidos livremente, em vez de extraídos por meio da culpa.
Parece perguntas interessadas sobre minha vida e aceitação respeitosa dos meus limites e a segurança de saber que essas pessoas escolhem passar tempo comigo porque gostam da minha companhia. Mas, principalmente, parece o rosto que vejo no espelho agora. Mais calmo, mais confiante, pertencendo finalmente a alguém que reconheço e gosto. Alguém que conhece seu próprio valor e insiste que os outros também o reconheçam. Você já se viu sacrificando tanto pela família que se perdeu no processo? Você já percebeu que seu amor estava fluindo em apenas uma direção, deixando você vazio e ressentido? Alguém em sua vida já te fez sentir que você tinha que ganhar o direito de ser amado? Adoraria ouvir sua história nos comentários. Não porque quero coletar contos de sofrimento, mas porque acho que há poder em reconhecer que essas experiências são comuns, que não são nossa culpa e que não precisam ser permanentes. Se esta história te tocou, se alguma parte dela pareceu familiar, ou te deu esperança, ou te fez pensar de forma diferente sobre seus próprios relacionamentos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas histórias profundamente pessoais e ajuda a mensagem a chegar a outras pessoas que possam precisar ouvi-la. Porque a verdade é que todos nós merecemos mais do que dormir do lado de fora no frio, literal ou metaforicamente. Todos nós merecemos calor, respeito e amor genuíno. Todos nós merecemos relacionamentos que nos constroem, em vez de nos destruir. E nunca é tarde para começar a insistir nesse tipo de amor, mesmo que isso signifique decepcionar pessoas que preferiam você pequena, grata e autossacrificada. O jogo de xadrez com que Davi e eu jogamos agora não é apenas um jogo. É um símbolo do relacionamento que construímos, estratégico, atencioso, equilibrado, com ambos participando como iguais. Às vezes eu ganho, às vezes ele ganha, mas ambos gostamos de jogar. É assim que o amor de verdade se parece, eu acho. Não apego desesperado ou sacrifício constante, mas o simples prazer de passar tempo com alguém que te vê claramente e escolhe sua companhia mesmo assim. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me deixar abrir meu coração para você. E lembre-se, você merece ser amado não pelo que pode dar, mas por quem você é. O jogo não acabou. Na verdade, de muitas maneiras, está apenas começando.